Uma ótima pergunta que me fizeram. Professor, teria como o senhor explicar a afinidade, seja ela espiritual, humana ou de parentes? Vamos lá. Afinidade. Então nós vamos falar sobre afinidade. Isso aqui é muito bom, eu gostei dessa pergunta aqui. Então, a pessoa pegou e separou aqui, eu vou fazer em cima da separação que ela fez, porque é muito inteligente, ok? Então, vamos lá. Espiritual. Nós temos a humana, que é social, tá? E a de parentes, né? Parental. Que é a humana, mas só que através dos parentes, né? Que estão mais convivendo com mais afinidade, né? Com mais afinco, né? Não com mais afinidade, mas com mais afinco. Bom, vamos lá. A afinidade, ela está relacionada diretamente com o quê? Com afetividade, certo? Não é pum, não, eu tô passando o pé aqui na coisa, é só escutar o negócio, o povo vai dar risada aí. A afinidade, ela está diretamente relacionada com afetividade, ok? A afetividade, você vai pegar e falar assim, bom, o plano espiritual, ele tem afinidade ou afetividade? Tem, em alguns casos, em outros não. Tem uns espíritos que vêm e ficam perseguindo, tipo assim, eu tinha uma briga com um cara, com um espírito lá, que é o espírito do presuntinho, né? Do porquinho, então espírito, para não falar espírito de porco, espírito do presuntinho, do porquinho cor-de-rosa lá do desenho animado. Então o cara tinha um espírito do presuntinho, eu brigueva com ele lá, rapaz, nossa, mas era uns rastros de vidas passadas, uns negócios doidos. Aí eu vim e encarnei aqui no planeta Terra. Nossa Senhora. Encarnei, esse espírito não encarnou. Ele não encarnou. Aí o que acontece? Ele vem e fica azucrinando a minha vida. Esse aí é o não afetivo, certo? Ele não tem afetividade, tá? E muito menos afinidade, ok? É voltada para o outro sentido, não quer dizer de perseguição, não sei se vocês estão entendendo, tá? Só para a gente separar uma coisa da outra, porque aí a gente pode fazer outro vídeo falando dessas perseguições, dessas coisas, ok? Mas vamos focar aqui na pergunta. Então, a espiritual, essa afetividade pode ser do seguinte, pode ser de espíritos que viveram comigo em outras vidas. O meu mentor, por exemplo, ele pode ter sido meu irmão numa outra vida, ele pode ter sido um dos meus melhores amigos numa outra vida, ele pode ter sido meu pai, ele pode ter sido meu filho, ele pode ter sido... mas é alguém conhecido. É muito raro um 100% estranho, tá? O nosso mentor, nosso anjinho da guarda, ele normalmente é um espírito de alta afinidade conosco, certo? Beleza. Afetividade humana, então social. Eu tô assim andando minha vida, tal. De repente encontro uma pessoa, falo assim, cara, começa a ficar amigo desse cara, pá, fico amigo dessa pessoa e tal. Aí eu pego e percebo uma coisa, eu falo assim, cara, eu gosto muito mais desse meu amigo do que um parente meu, da minha mãe. Eu gosto muito daquele estranho do que meu pai, do que meu irmão. É uma afetividade que eu não sei de onde vem, é uma afinidade, é um negócio que não tem explicação. Tem explicação. É a mesma que a daqui, ó. Tudo tem relação, ó. Tudo tem relação, inclusive esse com esse. Tudo tem relação. Então o que acontece? Quando eu pego e acho alguém assim, você pode ter certeza, tipo assim, você é um cara, você não consegue brigar com o cara, você não consegue falar mal, você não consegue, você simplesmente quer ele do seu lado. Ele pode ser seu filho na outra vida, ele pode ter sido seu pai na outra vida, seu marido ou esposa na outra vida, ele pode ter sido um monte de outras coisas na outra vida. E a afetividade, a afinidade, por ser algo que tem relação com a física quântica dentro do emaranhamento quântico,
Então, isso explica com muita facilidade. Por isso que eu falo para as pessoas, estuda física quântica, vocês vão começar a entender como é que funciona a energia, vocês vão começar a entender por que eu gosto mais de um, gosto menos do outro. Porque essa questão de energia, ela influencia, tem energia positiva, tem energia negativa, tem vivência de um lado, tem outros. O átomo tem muitas características, mas muitas características. E uma delas que prova isso daqui se chama emaranhamento quântico, tá? Então a gente tem essa afetividade aqui humana, tá? Eu estou falando da afetividade, coisa positiva. O negativo também tem a mesma situação, tá? Só que ele não é atraído e você não sente um amor por amor. Você sente um medo, alguma coisa, porque você sabe que na outra vida ele estava te fazendo a mesma coisa. Ele estava te perseguindo, tentando te matar, fazer alguma coisa do gênero. E dos parentes, professor? Aí que está o negócio. Normalmente, pelo que eu percebo do plano espiritual, pelo que eu percebo, não do que é, ok? Fique claro aí. Repito para as pessoas não escutar uma coisa e querer entender o que ela quer entender, tá? Pelo que eu percebo, a parte de parentes, quando ele é de primeiro nível, então o que é o primeiro nível? Pai, mãe, irmão, ele vem para provas de expiação. Provas de expiação. Ou seja, ele vem para brigas e problemas, certo? Briga, problema, desconforto, não sei o que, tudo voltado para isso daí. E os do segundo grau, eles vêm para a harmonização. Eles vêm para harmonizar. Não é uma regra absoluta, eu vou explicar as separações, eu já falei, pelo que eu percebo no geral, tá? Não no específico, cada um uma vida, cada um uma experiência, cada um uma história, certo? Eu tô falando no geral, você que encaixa a pecinha, esse aqui encaixa na minha, não, esse aqui encaixa nesse, aí você monta seu quebra-cabeça aí, certo? Aí o que acontece? Então é mais ou menos assim, dentro dessa lógica que eu tô te passando. Você tem seu parente, você briga com sua mãe, você briga com seu irmão, você briga com seu pai, você briga com todo mundo da sua família, beleza? Adolescente raivoso, mas briga que você não conseguir ver mais seus pais na frente, beleza? Só que o seu tio, que é irmão da sua mãe, o irmão do seu pai, você ama de paixão. Você fala, nossa, meu tio é muito da hora, meu tio é sensacional, meu tio é espetacular. Por que faz isso? Para dar um equilíbrio, gente. Para dar aquela harmonizada. Porque o plano espiritual sabe que você vai lambançaiada aqui, e ele precisa estar sempre dando aquela equilibrada, porque senão fica tudo penso e você começa a ficar tudo danado. Você tem que dar aquela controlada na situação, certo? E aí o que acontece? Mas e as exceções? Como é que funcionaria, professor? Quando você se dá muito bem com seu irmão, por exemplo, quer dizer que o seu karma, a sua prova expiação, já não tem nada a ver com aquilo. Ah, mas eu me dou bem com meus irmãos, mas não me mal com a minha mãe. Ah, mas eu dou bem com a minha mãe, mas não me dou mal com o meu irmão. Vice-versa, você está mais ou menos, então você não tem 100%. Então seria mais ou menos o seguinte: você briga com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, até com o fantasma da sua casa lá. Você tenta entender que você estaria no nível, vamos lá, que eu vou pôr aqui um nível, um exemplo, hein, pelo amor de Deus. Eu estaria aqui no nível 100, que é o do mais alto grau, hard. Destacar fogo, assim, um querer matar o outro, beleza. Quando eu tenho um irmão que eu me dou bem, mas eu me dou mal com outro irmão, mas eu me dou bem com a mãe, mas eu dou mal com o pai, aí conta aquela mesclada do direto, não tô falando dos tios, tô falando direto. Aí você tenta imaginar que é uma coisa de 50%. 50%, certo? 50%. Então aqui 100% e aqui 50%.
E quando você não tem briga nenhuma com os pais, você não tem briga nenhuma com seus irmãos, é uma harmonia linda, é um amor platônico, tudo mais, é 0%. Você pode ter alguma coisinha muito simplesinha, pode ter uma coisinha muito simplesinha, mas continua 100%. Essa pessoa que vem sem nada de problemas para pagar, que é um amor platônico na família, uma harmonia linda, maravilhosa, tudo lindo, maravilhoso, essas pessoas, elas vêm para passar uma experiência coletiva entre eles, é como se fosse assim, a sua panelinha, eu vou ver uma experiência coletiva entre nós. E aí o que acontece? As experiências deles, as provas, as expiações, não são graves. Porque quando é grave, o plano espiritual me obriga a ficar junto com o parente, porque eu não tenho como fugir. Por mais que eu tento fugir do meu parente, o filho da égua vai estar ali e eu ainda vou ter que chorar para ele na hora que ele morrer. Eu odeio ele, mas eu vou sentir falta do safado sem vergonha e vou ter um sentimento de amor ainda para ele. É uma coisa estranha, bizarra. E os que têm o amor e tudo mais, a prova deles não é de familiar com espírito. Então eu tinha um problema com o espírito do meu pai, com o espírito da minha mãe, com o espírito da minha irmã. Não. Eu vim para pagar, para fazer uma prova de inspiração de algo que eu fiz para um coletivo, para alguma experiência que eu fiz, algum errinho que eu fiz, ou para adquirir mesmo a experiência. Então eu vou ter um pouquinho de problema no serviço, eu vou ter uns problemas, não sei o que. Então é um karma mais leve, é um karma que eu chamo de 50% ou 0% de... Por quê? Porque o karma, quando é familiar, gente, karma familiar é triste, gente, não tem como não sofrer, porque a família nossa é o nosso alicerce. Se o nosso alicerce está tudo tombado, tudo danado, a gente fica com medo, a gente fica com muita insegurança, a gente tenta lutar, tenta fazer, tenta corrigir, tenta arrumar, mas sabe que é difícil. Então, nós temos que entender que não é brincadeira, que existem níveis e níveis e níveis. Então, gente, ó, do fundo do coração, se você tem umas brigas danadas, feias, com pai, com mãe, com não sei o quê, tenta harmonizar, não brigar mais enquanto é novo. Não vou falar pra você, ó, então já pega e já vai lá dar um abraço, fala que você ama a sua irmã, porque você não vai conseguir, falso não adianta, certo? Então, dica que eu vou dar: você tenta não criar mais atrito, evite o atrito e deixa a pessoa ficar velha. Porque quando ela ficar velha, ela vai começar a falar assim: puxa, olha, meu tio morreu, mamãe morreu, fulano morreu. Começa a vir aquele sentimento que ele borbulha dentro de nós, que para de enxergar as coisas ruins e começa a enxergar os bons, os lados bons. E é isso que vai conseguir nos curar, ao ponto de eu conseguir pegar e abraçar o irmão que estava brigado, abraçar a mãe que estava brigada, abraçar o pai que estava brigado, etc, etc, etc. Então o tempo, ele precisa do tempo para maturar isso. Só que você não pode ficar tacando lenha nesse forno que fica fazendo briga, discórdia, só intriga. Anula isso aí, acalma isso daí. Aí você consegue aos pouquinhos deixar com que o tempo flua, com que o tempo faça acontecer. Às vezes Deus faz nascer uma criança e faz esse parente ficar mais próximo de você. Às vezes Deus pega e fala assim, vamos colocar uma criança que tem alguma deficiência para que você pegue e tenha, estimule um amor tão grande para você ajudar o seu irmão, sua mãe, ou sei lá quem. Entendeu? Deus escreve certíssimos por linhas certíssimas. Nós que andamos tudo em linha torta, achando que tinha que escrever nas linhas tortas. Jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê, meus queridos.